Passaremos agora a resolver a nossa primeira atividade online. A primeira questão consiste em determinar o domínio de uma função de duas variáveis que é representada por um produto de duas expressões, uma raiz quadrada e uma função logarítmica de base e. Assim, essa função só expressa valor se o radicando esse camarada aqui for não negativo, ou seja, maior ou igual a zero, e o logaritmando esse companheiro aqui for estritamente positivo, ou seja, maior do que zero. Vamos representar o domínio na forma algébrica. Então, o domínio da função f é um conjunto constituído de pares ordenados x, y, pertencentes a R2, de tal forma que x menos y mais 1 é maior ou igual a zero, e ao mesmo tempo x² mais y² menos 4 é maior que zero. Esta é a forma algébrica. Forma algébrica de representar o domínio da função f. Passaremos agora a construir a forma geométrica. Então, nós temos x menos y mais 1, que é maior ou igual a zero, explicitando y em função de x, então fica y é menor ou igual a x mais 1, que geometricamente é uma região onde ela tem uma fronteira y igual a x mais 1, que é uma reta, e temos também que x² mais y² menos 4 é maior do que zero. Ou seja, x² mais y² é maior do que 4, que representa geometricamente uma região onde possui uma fronteira de uma circunferência tracejada, de centro na origem e raio 2. Então, vamos desenhar. Então, aqui vamos representar o eixo y, aqui o eixo x. Então, a legenda aqui, y, e aqui x, aqui a origem. Então, vamos desenhar a circunferência de centro na origem, raio 2. Então, vamos lá, tracejada. Então, suponha que isso aqui seja uma circunferência, tá, de raio 2. Muito bem. E vamos desenhar agora a reta. Esta reta intercepta o eixo do x, abscissa, no ponto menos 1 e no eixo OY no ponto 1. Então, basicamente é assim. Ela cheia. Cheia porque tem esse camarada aqui que é menor ou igual. Aqui que é menor ou igual. Tem um igual, então cheia. Aqui só tem maior, então tracejada. Aqui é o ponto 1 e aqui o menos 1. Certo? Quando x for menos 1, y é 0. Quando x for 0, o y vai ser 1. Ok. Então, vamos estudar agora a região. Então, vamos pegar um ponto de teste. Esse ponto de teste, vou escolher
o 0, 0, que é justamente a origem. Substituindo aqui, nós temos que 0 é menor ou igual a 0 mais 1. Então, vai dar 1. Isso é verdadeiro. Então, vamos achurar onde o ponto de teste. Onde está o ponto de teste. Quer dizer, abaixo da reta x mais 1, y igual a x mais 1. Então, y é menor. Então, para baixo. Esse mesmo ponto de teste vamos colocar aqui na circunferência. Então, 0 ao quadrado é 0, mais 0 ao quadrado é 0, 0 mais 0 é 0, que é maior que 4. Isso aqui não é verdadeiro, ou seja, isso aqui é falso. 0 não é maior que 4. Então, como o ponto de teste está interno à circunferência, então, como deu falso, a gente vai achurar a parte externa, os pontos exteriores a esta circunferência. Então, nós podemos observar que a interseção dessas duas ideias é abaixo da reta e fora da circunferência. Então, nós vamos achurar essa região daqui, ó. Quer dizer, abaixo da reta e fora da circunferência. Certo? Ok. Segunda questão. Esboce em um plano x ou y as curvas de nível f de xy igual a c, da função f de xy igual a logaritmo natural de x ao quadrado sobre 9 mais y ao quadrado, para os valores c igual a 0,5, c igual a 1, cada um desse aqui vamos formar uma curva de nível, outra curva de nível quando c for 1,5 e c igual a 2. Esse conjunto dessas curvas de nível é que nós denominamos de mapa de contorno. Então, faz, primeiro, ln de x, que é uma abreviação do logaritmo de x na base e. Então, vamos fazer ln de x ao quadrado sobre 9 mais y ao quadrado igual a 0,5, o que nos dá que x quadrado sobre 9 mais y ao quadrado é igual a e elevado a 0,5, que representa uma elipse no plano x ou y. A outra exigência é que ln de x ao quadrado sobre 9 mais y ao quadrado é igual a 1. Então, isso implica outra curva de nível. X ao quadrado sobre 9 mais y ao quadrado igual a e elevado a 1. Que é o caso desse aqui. Aqui tem a base e, vai ser e elevado a 1. A outra, que é essa daqui, é c igual a 1,5. Então, fica ln de x quadrado sobre 9 mais y ao quadrado. Agora, o c assume 1,5, o que acarreta x ao quadrado sobre 9 mais y ao quadrado igual a
E elevado a 1,5. Uma outra curva de nível, geometricamente representada por uma elipse. E por fim, ln de x ao quadrado sobre 9 mais y ao quadrado, a função, tá? Igual a esse camarada aqui, c igual a 2. Então, c igual a 2. O que implica que x ao quadrado sobre 9 mais y ao quadrado igual a 2. Uma outra curva de nível. Então, essas quatro curvas de nível, vamos esboçar em um plano x ou y, que nós vamos constituir agora um mapa de contorno. Vamos agora utilizar o software, o Implot, para desenhar essas curvas de nível constituindo um mapa de contorno. Vamos lá. De posse do Implot, vamos equação implícita, vamos digitar x ao quadrado sobre 9, somando com y ao quadrado igual a exp, que é exponencial na base e, de 0,5. A cor, vamos escolher vermelha. A espessura 2, para ter uma melhor visualização. Ok. Muito bem. Então, vamos agora duplicar, aproveitar já digitado aí a expressão, e agora mudaremos para 1. A cor azul. Ok. Uma outra curva de nível. Vamos aqui colocar o próximo C, que é 1,5. A cor pode estar verde. Ok. E por fim, vamos aqui duplicar o valor C igual a 2. A cor preta. Ok. Então, nós temos aqui 4 curvas de nível, e a reunião dessas curvas de nível é o que denominamos mapa de contorno. Ok. Calcule o seguinte limite. Observe que esse limite tem aqui a variável x, que está fazendo um produto com essa variável y. Então podemos aqui separar, observe que tem um y. Então podemos transformar em dois limites. Por quê? Usando a propriedade operatória, limite do produto é produto dos limites. Então, separando aqui em dois limites, nós temos limite, aí vem agora a raiz quadrada de 2x, menos a raiz quadrada de x mais 1, sobre x menos 1, quando o x se aproxima de 1, que multiplica o limite de 1 menos cosseno de y sobre y, que multiplica seno de y. Então, quando esse y tende a 0. E isso é uma indeterminação, porque quando o x for 1, vai ficar no numerador, vai ficar raiz de 2, não é isso? Menos 1 mais 1, raiz de 2, que dá 0. Aqui fica 1 menos cosseno de 0 é 1.
Então fica o menos 1, 0. Ó. Aqui, 1 menos 1 para esse camarada aqui vai ficar 0. Aqui vai ficar y é 0 e o seno de 0 é 0. Então aqui vai ficar 0 sobre 0. Uma indeterminação. Aí estou agora separando esse limite, um produto, dois limites, um na variável x e na variável y. Assim, vamos ter a mesma ideia lá do cálculo diferencial. Então, para resolver esse limite, vamos fazer o seguinte. Raiz de 2x menos raiz de x mais 1 sobre x menos 1, quando o x tende a 1. Então, vamos agora aqui multiplicar e dividir pela essa expressão. 2x mais, que denominamos o que? De conjugado. Mais 1 sobre ele mesmo. 2x mais raiz quadrada de x mais 1. Que multiplica o limite agora na variável y. Fica limite de 1 menos cosseno de y sobre y seno de y, quando esse y tende a 0, vamos multiplicar por 1 mais cosseno de y sobre esse mesmo valor, cosseno de y. Muito bem. Fazendo isso daí, temos limite de... Aqui vamos multiplicar esse camarada por esse vezes esse, que vai ser o produto da diferença pela soma, produto da soma pela diferença, esse produto notável. Então vai ser o quadrado do primeiro, então o quadrado de raiz quadrada de 2x vai ficar 2x menos o quadrado dessa expressão, que é essa mesma daqui. Vai ficar x mais 1. Multiplicando por menos, vai ficar menos x menos 1. Sobre x menos 1 repete, que multiplica raiz quadrada de 2x mais raiz quadrada de x mais 1. Fecha. Quando esse x tende a 1. Que multiplica limite de esse camarada agora vezes esse. Esse vezes esse. O quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Sobre y, que multiplica seno de y, que multiplica 1 mais cosseno de y, quando y tende a 0, que vai ser igual a esse camarada aqui, limite de 2x menos x, x menos 1, que vai ser simplificado por esse daqui, que multiplica raiz de 2x mais raiz de x mais 1. Fecha. Quando o x tende a 1. Multiplicando por limite. Aqui é a relação, vamos usar aqui a relação fundamental da trigonometria, que é seno ao quadrado de y mais cosseno ao quadrado de y é igual a 1. Logo, migrando o cosseno ao quadrado para o segundo membro, vai com sinal trocado. Então, aqui nós temos seno ao quadrado de y, que é o mesmo que seno de y vezes seno de y, ok? Sobre y, que multiplica seno de y, que multiplica Ctrl+C, Ctrl+V, ó, 1 mais cosseno de y, quando esse y tende a 0.
Esse daqui podemos simplificar. Esse x menos 1 com x menos 1, então aqui vai dar 1 sobre esta soma. Aqui podemos também simplificar esse seno com esse seno. E observe que seno de y sobre y é o limite fundamental da trigonometria. Ou seja, vocês viram lá em cálculo diferencial que limite do seno de y sobre y, quando y tende a zero, demonstra-se que esse camarada é 1. O limite é 1 e as imagens dessa função, quando o y tende a zero, ela se aproxima de 1. Então, esse camarada aqui, ele tende a 1. Então, aqui fica x igual a 1, fica raiz de 2 vezes, raiz quadrada de 2 vezes 1, 2. Então, vai ficar 1 sobre raiz de 2, 1 mais 1, 2. Raiz de 2 mais raiz de 2, 2 raiz de 2. Que multiplica, aqui eu tenho 1 sobre, aí 1 mais cosseno de y tendendo a zero, cosseno de zero é 1. 1 mais 1, 2. Pronto. Então, aqui fica 1, 2 vezes 2, 4, raiz de 2. Racionalizando, multiplica por raiz de 2, que vai ser igual a 1 vezes raiz de 2, raiz de 2 vezes raiz de 2, que vai dar raiz de 4 é 2, vezes 4, 8. Pronto. Então, aqui está dizendo o seguinte, que à medida que x tende a 1 e y tende a 0, isso implica que as imagens da função, eu estou representando por z, se aproxima de raiz de 2, 8, sobre 8. Raiz quadrada de 2 sobre 8. Ok. Considere a função f de x, y e a questão pede para demonstrar que esta função f é harmônica, ou seja, prove a igualdade, que a derivada segunda de f em relação a x mais a derivada de f em relação a y, isso daqui é igual a 0. Então, vamos derivar a função f de ronde x, esse d arredondado, vai ser igual, vou derivar a função em relação a x, mantendo o y constante. Então, a derivada de elevado a x é elevado a x, mantém o seno de y, mas agora chegou a vez de manter o e elevado a y, que y aqui funciona como constante, e deriva agora o seno de x na variável x, que é cosseno de x. O que implica que a derivada segunda de f em relação a x é igual. Mantém novamente a variável y como a constante. A derivada de elevado a x é e elevado a x, Conserva o seno de y. Agora, a derivada de elevado a y. No caso, você mantém que y é uma constante e deriva agora cosseno, que é menos seno. Já botei o menos aqui, menos seno de x. Passaremos a derivar agora a função f em relação a y. Mantém agora o x como uma constante. Então, aqui, e elevado a x conserva, e elevado a x,
que multiplica a derivada do seno em relação a y, que é cosseno. Então, cosseno de y mais a derivada de elevado a y em relação a y é elevado a y, e mantém agora o seno de x, porque x aqui funciona como uma constante. O que implica que a derivada segunda de f em relação a y, olha a notação, vai ser e elevado a x, conserva, que aqui é a derivada em relação à variável y, e a derivada do cosseno de y na variável y é o menos seno y, mais a derivada de elevado a y em relação a y é elevado a y, e o seno aqui na variável x conserva, fica seno de x. Agora, fazendo a derivada segunda de f em relação a x quadrado mais a soma, mais a derivada de f em relação a y, vai ser igual a e elevado a x, ó, venha para cá, e elevado a x seno de y, menos e elevado a y seno de x, somando com a segunda derivada agora em relação a y. Então, que é essa expressão que eu estou selecionando aqui em vermelho. Venha você. Então, mais vezes menos, menos, que é e elevado a x seno de y, mais e elevado a y, que é você, seno de x. Observe que esta parcela, vamos simplificar com essa. Aqui é mais e aqui é menos, dá zero. E esta outra parcela aqui, que é e elevado a y seno de x, e aqui eu tenho menos, e aqui eu tenho mais. E elevado a y seno de x, você com você. Então, aqui nós temos zero. Então, podemos garantir que esta função é harmônica, porque obedece à equação de Laplace. Essa equação chamada equação de Laplace, que é uma equação diferencial parcial, uma EDP. Vocês estudaram EDO, e aqui é equação diferencial parcial, porque tem mais de uma variável. No caso aqui eu tenho duas variáveis independentes. Ok? Considere a função definida por z igual a f de xy igual a x ao cubo menos 3xy quadrado menos 2x quadrado mais 2y quadrado e, por fim, somando com 3 vezes x vezes y. Determine um plano tangente no ponto P11. Calculando o valor de z, nesse ponto, fica f de 1, nós temos 1 ao cubo 1, menos 3, menos 2, mais 2, no lugar de x coloca 1, no lugar de y substitui 1, mais 3 vezes 1, 3. Então, nós temos aqui que z é 1. Nosso objetivo é determinar o plano tangente a essa superfície, que é dado pela equação z menos z0, que nós acabamos de encontrar aqui esse valor 1, que é igual à derivada da função em relação a x calculado no ponto P,
que multiplica x menos x0, que é esse valor daqui, que é 1, mais a derivada de f em relação a y no ponto P, que multiplica y menos y0, que é esse outro valor 1 aqui. Então, vamos determinar a derivada de f em relação a x. A derivada de f em relação a x, vamos manter o y como uma constante. Então, vamos lá. A derivada de x ao cubo é 3x², menos a derivada de x é 1, então vai ficar 3y², menos a derivada de 2x² vai ficar 4x. A derivada de 2y² é uma constante, então é 0. E a derivada agora, por fim, de 3xy em relação a x vai ficar 3y, porque a derivada de x é 1. Então vai ficar mais 3y, o que implica que a derivada de f em relação à variável x, calculado no ponto, nos dá 3 menos 3 menos 4 mais 3, que vai ser igual a menos 1, que vai ser esse valor daqui. Passaremos agora a derivar f em relação a y. Então, derronde, o d arredondado, derronde f, derronde y. Mantém-se aqui o x como uma constante. Então, aqui a derivada de x ao cubo é 0. A derivada menos 3 é número, x funciona como uma constante, a derivada de y ao quadrado é 2y. Então, vai ficar menos 6x, que multiplica y. Aqui em relação a x é 0, aqui em relação a y vai ficar mais 4y. E, por fim, a derivada aqui em relação a y é 1, que multiplica a constante 3x. O que acarreta que a derivada de f em relação a y no ponto P vai ser igual a menos 6 mais 4 mais 3, que vai ser igual a 1. Então, que é este valor daqui, dessa derivada de f em relação a y no ponto P. Sendo assim, vamos preencher. Então, vai ficar o plano, que aqui é o plano, a equação do plano tangente. Então, z menos e0, que é 1, que vai ser igual a derivada de f, em relação a x no ponto que nós calculamos que foi menos 1. Então, venha para cá, menos 1, que multiplica x menos x0, no caso, x menos 1, somando com a derivada de f em relação a y, que nós calculamos 1, venha você, venha, e aqui nós temos o y menos y0, que é 1. Então, aqui nós temos menos 1 vezes x, menos 1 vezes menos 1, que vai dar mais 1, mais aqui y menos 1. Simplificando aqui, nós temos agora que z é igual a menos x mais y. Pega esse menos 1 daqui e migra para o segundo membro com o sinal trocado, ou seja, x mais 1. Então, aqui nós temos a equação do plano tangente, que é z em função de xy.